nos Estados Unidos, é o secretário-geral da ONU, planejamento de reuniões na Turquia e etc. Mas se a gente quiser trazer um outro olhar para este assunto, então vai precisar, eu acho, se valer de um livro que foi publicado em 1929, 10 anos depois do término da Primeira Guerra Mundial, aquela que devia ter sido, como se pensava, a última das guerras, tão cruel que foi, tão violenta que foi, sanguinária e etc. O livro se chama, em português, Nada de Novo no Fronte, e foi escrito por um alemão que tinha participado da guerra como combatente. Ele era quase um menino. Ele escreve, então, sobre a guerra, Erich Maria Remarque, esse é o nome dele. Nada de Novo no Fronte. O livro foi publicado em 1929, em 1930 já se transformou em filme, já ganhou o Oscar, e uns anos depois, na Alemanha nazista, o livro foi proibido, e a gente entende por quê. O livro mostra um menino indo para a guerra, como aconteceu com o autor, e mostra a guerra do ponto de vista desses guris que vão lá lutar na guerra e vão passar fome, vão passar frio e vão recolher companheiro morto, mutilado. É desse ponto de vista que a guerra é olhada, não do ponto de vista dos figurões. E mais, aquela ideia que levou, na época, os rapazes para a guerra, para se alistarem voluntariamente, inclusive, a ideia de defender a pátria, os valores do seu país, aí também se apresentar apresentar sua masculinidade, porque guerra tem a ver com masculinidade. Então, esse personagem principal, ele aparece na guerra, sofrendo aquilo que a guerra faz sofrer os coitados que estão envolvidos ali, os rapazes, aqueles que queriam tanto voltar e poder viver com a namorada, aqueles que escrevem para a mãe cartas do fronte. E essa personagem se dá conta de que os outros, os que estão lutando do outro lado, são iguais a eles, também são rapazes, com os mesmos sonhos e as mesmas pretensões. E o livro vai nessa toada e acaba com uma ideia que eu acho que essa ideia poderia ficar valendo até hoje. Os rapazes ali reunidos na hora de folga, entre uma batalha e outra, eles têm uma ideia. A ideia de botar os figurões de ambos os países, ou de todos os países envolvidos, botar eles num estádio e botar eles a lutar até a morte. O país, então, que tiver o último sobrevivente é o que venceu a guerra, mas botar esses a lutar. Ele acha, assim, fazendo de conta que é um menino ingênuo, ele acha que se os caras, esses que decidem as estratégias da guerra, nas casas fortes, nos bunkers, e a salvo de tudo, se esses tivessem que enfrentar os inimigos até a morte, eles pensariam diferente antes de iniciar uma guerra e antes de fazer parecer que há razões importantes e movimentar diplomatas e etc. Então, esse é o outro olhar que a gente pode ter sobre a guerra. Como é o nome do autor? Erich Maria Remarque. A guerra ela começou em fevereiro desse ano, a guerra na Ucrânia. 24 de fevereiro, exatamente. Né? E nas redes sociais uma frase dele acabou sendo muito divulgada. Do Remarque? Do Hartmann. Ele diz o seguinte: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Aí que tá. 29 também foi o ano da Grande Depressão nos Estados Unidos. Exatamente. Então, esse livro surgiu numa época explosiva, né? E depois foi proibido, claro. Imagina falar disso, né? Muito bom, Ivete. Então belo outro olhar. Até a próxima semana com um outro olhar. Sempre dá para ter um outro olhar, né? Sempre.
8 minutos estão faltando agora para as 8. A temperatura em elevação 24,1 nesse momento.